Pai do Senhor, meus queridos irmãos, graça e paz a todos que estão participando conosco das nossas aulas aqui do Seminário Paulo Livres Macalão. E agora estamos comentando o livro de Atos. Eu sou o pastor Jaime Júnior e é um prazer muito grande ter você nos acompanhando nessa matéria. O livro de Atos trata da história da igreja. Após a ascensão de Jesus, nós vamos ver agora a igreja se desenvolvendo, sem a presença física de Jesus, mas com a presença notória e eficaz do Espírito Santo. Por isso, nos acompanhe nesse emocionante relato dos primeiros momentos da igreja, suas experiências que a consolidaram como a instituição de Deus na face da terra. Vemos aí, estamos agora a partir do capítulo 14, já vimos 13 capítulos do livro de Atos, e estamos vendo agora que após a conversão do apóstolo Paulo, a igreja vai ter o seu impulso missionário. Já lembramos que quando começou a perseguição através da morte de Estevão, a igreja já havia se espalhado e já estava com a propagação do evangelho, mas, como vimos anteriormente, a igreja estava voltada apenas para o público judeu. Com a salvação do Paulo, agora apóstolo também, pregador do evangelho, nós vamos ver uma expansão do evangelho voltada para o público gentílico. E agora, a igreja, nós vimos ali no capítulo 13, nós vimos a separação de Paulo e Barnabé, e Silas também vai ser chamado para esse ministério, na pregação do evangelho. E no capítulo 13, nós vamos ver 3 fatores que serão constantes, com base nesse primeiro momento da expansão da igreja, 3 fatores que serão constantes no ministério de Paulo junto aos gentios. Primeiro, a prioridade de Paulo, assim como era de Jesus, que Jesus também veio para pregar para as ovelhas perdidas de Israel, Paulo também assimila essa mesma prioridade e sempre, primeiramente, ele irá pregar para os judeus. E uma coisa comum em todo o ministério de Paulo que irá acompanhar essa sua preocupação é a rejeição dos judeus. Um certo público vai acreditar, mas a maioria vai rejeitar a pregação do apóstolo Paulo. Segunda coisa importante, a pregação do evangelho aos gentios. Com a rejeição dos judeus, Paulo então deixa claro que irá direcionar sua mensagem também aos gentios, a quem Deus está chamando. E diante do sucesso da pregação do evangelho em todos os lugares em que Paulo pregar, junto aos gentios, isso vai atrair a ira e a inveja dos judeus, que irá estimular movimentos de rebelião e perseguição contra os apóstolos. Então, 4 coisas que estarão presentes: prioridade em pregar o evangelho para os judeus, rejeição dos judeus, a mensagem de Paulo, a pregação junto aos gentios e perseguições promovida pelos judeus, estimulando o ódio dos gentios. No capítulo 14, versículo 8, nós vamos ver a pregação do evangelho em Listra, ilustrando a dificuldade em evangelizar um povo entregue ao paganismo. Como todas as nações, tanto da Ásia e as demais regiões da Terra, o mundo está imerso em trevas, cegueira espiritual e voltado para o paganismo. Mas não é nada fácil anunciar um evangelho que contraria todos os princípios das religiões pagãs, que em sua maioria são politeístas, creem em vários deuses. Mas ali nós vamos ver que, a despeito disso, haverá sucesso na pregação do apóstolo Paulo. E o que nós vamos ver aí no capítulo 14, nós vamos ver algumas dificuldades. Primeiro, nós vamos ver que Paulo vai pregar naquele lugar, encontra um homem coxo e Paulo, ali com autoridade e fé, ele ora e aquele homem é curado. Isso atrai toda uma multidão de pessoas que o veem não como mensageiro de Deus, mas na verdade nós vamos ver aí que eles são vistos como divindades. Barnabé é tido como Júpiter e Paulo como Mercúrio. A afirmação dos sacerdotes desses divindades pagãs é que os deuses desceram até nós. Então eles correm para trazer um sacrifício e oferecer a Paulo e ao seu companheiro ali, no que Paulo, ao notar que isso irá ocorrer, procura dar fim
a todo esse processo, afirmando que eles são homens como os demais ali e que, na verdade, eles estão ali para pregar sobre o verdadeiro Deus, o Deus vivo que lhes dava a chuva e sustento, e aproveitando a oportunidade para pregar também o evangelho a todos eles. E ali nós vemos ali que diante dessa pregação, os judeus impelem o povo a serem contra os apóstolos, com o intuito de matá-los. Muitos se levantam contra o apóstolo, o apedrejaram, e ali conseguem tirar Paulo daquela destruição, depois daquele espancamento. Pensaram que Paulo estava morto, mas os discípulos vêm e ali acolhem a Paulo e o levam para outra cidade, para Derbe. E com uma observação muito importante, que apesar de tudo isso, uma igreja foi estabelecida naquela região. Então nós vemos aí a grande dificuldade de Paulo, né? Primeiro a pregação em si, de encarar uma nação pagã, mas uma agravante. Os judeus vão aproveitar toda a oportunidade para tentar impedir o progresso da pregação do evangelho. O que nós podemos aprender com o apedrejamento dos apóstolos em Listra? É muito importante nós lembrarmos que lá em Listra, diante daquele milagre, no primeiro momento todos ficaram ali maravilhados e procuraram adorar a Paulo. Mas, diante da afirmação de Paulo de que eles não eram seres divinos e, pelo contrário, pregam um Deus que não é semelhante aos deuses que eles estavam crendo, mas um Deus que é espírito, um Deus que criou o céu e a terra, um Deus que sustenta toda a humanidade com seus favores. Nós vamos ver aí que, logo em seguida, diante da motivação dos judeus em persegui-los, no mesmo instante, aqueles que queriam adorá-lo agora estão motivados por outras pessoas, estão perseguindo. Primeira coisa, nós vemos aí a inconstância da natureza humana. Isso aconteceu com Jesus. Não podemos lembrar que várias vezes Jesus foi ovacionado, aclamado como rei, foi querido, mas essa mesma multidão, lá no final, estavam gritando para crucificar o Filho de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus já conhecia o que havia no coração dos homens. Por isso que Jesus não se confiava às emoções e aos clamores das multidões. Segunda coisa importante, o preço da fidelidade. Os apóstolos foram apedrejados porque foram zelosos em tentar impedir de prestar culto a eles e não a Deus. Essa fidelidade em rejeitarem uma adoração, né, em rejeitarem elogios, em rejeitarem serem aclamados, mas apontar toda a glória para Deus, fez com que eles sofressem por causa dessa fidelidade. E isso é um despertamento para nós. Os servos de Deus nunca podem se render a elogios, a ser comprados, a serem corrompidos em sua mensagem para agradar aos homens. Devemos sempre nos lembrar da observação do apóstolo Pedro. Mais importante, o que mais importa é agradar a Deus e não aos homens. Outra coisa importante, a graça de Deus ali operando naquele momento. Graças às orações que a igreja deveria estar fazendo em Jerusalém em favor dos apóstolos, Paulo foi restabelecido para continuar a obra. Isso porque depois dele ser ali espancado, em que eles pensaram que ele estava morto, mas a Bíblia diz que os seus discípulos vieram e o levantaram. E Paulo levantou com a mesma disposição, com vigor renovado para pregar o evangelho. A graça de Deus estava presente na vida do apóstolo. Outra coisa que nós vamos ver é a coragem de Paulo. Nenhuma ameaça demovia Paulo de cumprir sua missão. Apesar das ameaças, ele retornou a Listra, onde ele tinha sido apedrejado, a Icônio e a Antioquia, para confirmar o ânimo dos discípulos e exortá-los a permanecer na fé, porque, segundo o apóstolo Paulo, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A missão que Paulo abraçava, a visão da sua chamada, a compreensão dessa chamada e o seu comprometimento com essa chamada e a sua fé de que Deus estaria com eles em todos os momentos, dava a Paulo essa ousadia e essa coragem
para lutar sempre pela pregação do Evangelho. No capítulo 15, nós vamos ver o primeiro concílio da igreja. O concílio, na verdade, é uma convocação para uma reunião com toda a liderança da igreja na época, o que seria para nós hoje uma convenção. Nesse concílio vai ser convocado os apóstolos e os anciãos da igreja, que seriam, naquele momento, os seus representantes máximos. O motivo dessa convocação foi a reunião do concílio, foi para resolverem um problema muito importante, que os crentes não podiam seguir os costumes dos judeus. Isso ocorreu porque alguns judeus vieram da Judéia e se instalaram nas igrejas a doutrina de que era necessário que os gentios também se circuncidassem e guardassem a lei de Moisés. Ou seja, esses judeus, apesar de serem cristãos, não aceitavam a doutrina de que não era mais necessário guardar a lei de Moisés. Não só ele, mas que os gentios também deveriam guardar essas orientações. Paulo não concordou com essa doutrina e todos este grupo, tanto Paulo como esses judeus, então desceram para Jerusalém para discutir e chegar a um ponto sobre o que os gentios deveriam fazer no guardar a sua fé. Deveriam guardar a lei? Deveriam se circuncidar ou não? No primeiro momento, nós vemos aí uma declaração do apóstolo Pedro. Pedro teve uma experiência muito forte com relação à pregação para os gentios, quando ele esteve ali com Cornélio, cheio de preconceito, mas ele viu que ao pregar para Cornélio e sua família, o Espírito Santo desceu e eles falaram em línguas estranhas, foram batizados com o Espírito Santo, assim como ocorreu com os apóstolos. Naquela época, Pedro chegou à conclusão de que Deus não fazia acepção de pessoas. Com base na sua experiência e diante da sua experiência com Cornélio, ele exorta para que a igreja, a liderança da igreja, não coloque um jugo sobre os gentios que nem os próprios judeus suportaram. Ele lembra muito bem que Israel foi castigado muitas vezes pela sua incapacidade de cumprir a lei. E aí Pedro então afirma que a salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo, tanto para judeus como para os gentios. Paulo também e Barnabé aproveitam a oportunidade para reiterar o que Deus estava fazendo na vida dos gentios, independente da guarda da lei, já que Paulo não estava ensinando nem a circuncisão, nem a guarda da lei, e Deus estava operando com salvação, milagres, batismo com o Espírito Santo na vida dos gentios. Tiago, então, conclui aquela reunião. Pelo que parece, Tiago tomou a liderança da igreja naquele momento e ele conclui, diante de todas essas exposições, com o veredito de que aos gentios não se deveria exigir nada, além de que eles se abstessem da idolatria, da prostituição, de animais estrangulados e de comerem sangue. E ordenou também, e o concílio também chegou à conclusão de que essa conclusão deveria ser distribuída, informada a todas as igrejas, para todos os grupos que estivessem naquelas igrejas pregando uma pregação que não estivesse de conformidade com essa conclusão dos apóstolos, deveriam não ser aceitas. Então, essa foi a conclusão do primeiro concílio, que a igreja, os gentios, não deveriam guardar a lei. Lamentavelmente, hoje, nós vemos aí um processo de judaização na igreja. Muitos estão agora com restrições alimentares, não comem mais carne de porco, procuram evitar alguns alimentos que no Antigo Testamento era proibido, mas que nós não vemos Paulo e os apóstolos recomendando para a igreja. Muitos também querem guardar sábados, muitos querem guardar ordenanças que eram típicas dos judeus e trazerem para a igreja. Mas se nós ficarmos agora com o Concílio de Jerusalém, não precisamos ter a guarda dessas ordenanças. É muito importante para a igreja. E nós vamos ver agora a segunda viagem missionária. E o objetivo dessa segunda viagem missionária é confirmar a fé nas igrejas estabelecidas na primeira viagem pelos apóstolos. Entretanto, nós vamos ver aí algo muito constrangedor, que foi uma contenda
que provocou a separação entre Paulo e Barnabé. O motivo foi que Barnabé queria dar uma nova oportunidade para Marcos. Marcos começou a participar da primeira viagem missionária, mas a determinada altura ele abandonou a expedição e voltou. Paulo não concordou que se desse essa oportunidade para ele. E por causa dessa diferença de opinião, então Paulo e Barnabé se separaram. Barnabé foi com Marcos para Chipre e Paulo agora vai para as demais igrejas. E na sua missão, durante o decorrer da sua missão, Paulo estava inclinado a aproveitar a oportunidade e evangelizar na Ásia. Mas a Bíblia registra que o Espírito Santo os impede de pregar na Ásia, redirecionando Paulo por meio de uma visão à Macedônia. Quando Paulo sentiu que o Espírito Santo o estava impedindo de pregar na Ásia, ele ficou aguardando uma direção de Deus. E no aguardo dessa direção ele teve uma visão em que uma pessoa da Macedônia aparece para ele em visão e pede, e fala, passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo entende então essa visão e entende que ele deve ir para a Macedônia, ali próximo da Grécia. Isso nos deixa claro a importância da direção do Espírito Santo na igreja e a importância de obedecer essa direção. A igreja hoje é a mesma igreja da igreja primitiva. Ela também deve ser dependente dessa direção. A igreja não pode tomar decisões sem a oração devida, sem a orientação do Espírito Santo. Isso é extremamente importante. Paulo então acatou e se dirigiu a Filipos. Pelo que nós vemos no capítulo, eles chegando na cidade, Paulo era costume procurar uma sinagoga, mas pelo que parece na cidade não havia essa sinagoga, então ele vai para a beira de um rio para meditar, e ali ele vê uma aglomeração de pessoas e, como é típico de Paulo, ele aproveita a oportunidade para pregar o evangelho. E é ali que ele se encontra com Lídia, uma vendedora de púrpura, que se converte e, após a sua conversão e o batismo, convida Paulo para que fique hospedado ali na sua casa. E, ao que parece, pelo contexto do capítulo, a sua casa se tornou uma igreja. E nós vemos nesse mesmo capítulo que Paulo, pregando o evangelho, ele expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem. E por causa da expulsão desse espírito nessa jovem, que era escrava, serva de alguns senhores da cidade, com a perda desse poder, eles se revoltaram contra Paulo e determinou a sua prisão. Paulo então foi preso porque ele expulsou esse espírito daquela menina, e na prisão, depois de ter se sofrido açoite, eles começaram a louvar, e no decorrer do seu louvor um terremoto acontece na prisão, onde as suas cadeias soltam, e o carcereiro, desesperado, tenta se matar porque viu que ele iria perder o controle da situação. Paulo então fala para aquele homem que ele não faça aquilo, porque nenhum daqueles que estavam ali estavam fugindo. E ele então pergunta para Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo. Paulo então dá a resposta que é a razão do evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família ou a tua casa. Então aquele homem se converte ao evangelho, leva Paulo para a sua casa, e ali também Paulo prega para toda a sua família, e todos se convertem e se batizam. Quando foram libertar Paulo, no outro dia, eles tomaram conhecimento de que eles eram cidadãos romanos, e os magistrados da cidade, então, ficaram possuídos de grande temor. E no primeiro momento, Paulo foi taxativo em não ter aceitado aquela situação, mas eles insistiram, pediram perdão a Paulo, e Paulo então cede e vai embora daquela cidade. No capítulo 17, nós vamos ver o evangelho em Tessalônica. E nós vamos ver ali que naquele lugar vai haver um grande número de conversão, tanto de judeus como dos gentios. Nós vemos ali no versículo 3, uma grande multidão se converte. E isso atrai, mais uma vez, a inveja e o ódio dos judeus, que estimulam o povo da cidade a promover uma grande perseguição contra os apóstolos.
Eles então ali diante daquela perseguição vão para Bereia. E em Bereia a mensagem de boas novas é recebida com grande atenção. E um grande número de judeus e gentios se convertem. E novamente em Bereia havia ali uma comunidade de judeus que souberam do que aconteceu em Tessalônica e promovem uma nova perseguição contra os apóstolos. E ali eles em fuga vão para a região da Grécia. Ao chegar na Grécia, e nós vemos aí que eles chegam em Atenas, a capital cultural da Grécia. E naquele Areópago, nós vemos aí até uma foto, né, de um Areópago daquela época. Paulo faz uma pregação baseada principalmente na constatação de que havia vários altares naquele lugar. Mas havia um altar, não havia nenhuma imagem, mas havia uma expressão, né, uma notação, né, dedicada ao Deus desconhecido. Paulo então prega, aproveitando essa observação dos gregos, de que aquele altar estava dedicado ao Deus desconhecido, por isso não havia imagem, ele aproveita essa situação para pregar sobre o Deus desconhecido. E ali ele prega do Deus que fez os céus e a terra, que não é, e que as mãos humanas, né, não conseguem idealizá-lo. E ali, no decorrer da sua pregação, Paulo fala também de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Quando Paulo dá testemunho da ressurreição de Cristo, isso faz com que os judeus recuem na sua atenção, porque a tradição entre a filosofia grega de que tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é mortal é mal. Portanto, se Cristo era tão bom como Paulo falava, ele não podia ressuscitar para ter um corpo humano, um corpo que seria mau. Por isso eles começaram a rejeitar a mensagem de Paulo. Mas algumas pessoas creram e passaram a seguir a Paulo. Deslocando-se agora para Corinto, Paulo vai se encontrar com Priscila e Áquila. Como era costume de Paulo, ele vai primeiro à sinagoga, onde se reúnem os judeus, e prega, e aproveita a pregar e ganhar os seus irmãos judeus. Mas diante da rejeição, como de costume também, Paulo falava que iria dirigir os seus esforços e a sua pregação para os gentios, onde Paulo consegue ganhar muitas pessoas para o evangelho. E para motivar mais a Paulo, Deus lhe dá uma visão e lhe fala que não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lhe fará mal, porque tem muito povo nessa cidade. Está lá no versículos 9 e 10. Paulo então fica 1 ano e 6 meses naquela cidade, tendo então uma grande colheita. Depois dali, Paulo se desloca para Éfeso, lá na região da Ásia. E Paulo, no primeiro momento, permanece pouco tempo em Éfeso e retorna para Cesareia e Jerusalém. Isso porque Paulo já havia tido a orientação de Deus que não era para ele se deter na Ásia, onde ficava Éfeso. E ali, a Bíblia trata um episódio em que um homem, um discípulo chamado Apolo, chega naquela cidade e Priscila e Áquila o acolhem e instrui aquele homem mais profundamente sobre o caminho, que é um dos títulos que é dado para o Evangelho ou para os seguidores de Cristo. No capítulo 19, nós vemos o retorno de Paulo agora a Éfeso. No primeiro momento, Paulo tinha ficado pouco tempo, mas agora, sob a orientação de Deus, com certeza, ele volta para Éfeso. E ali ele encontra uma comunidade de cristãos que não conhecia o batismo com o Espírito Santo. E Paulo ali ministra sobre eles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E mais uma vez agora Paulo se detém pregando aos judeus que novamente rejeitam a sua mensagem. E nós vamos ver um outro incidente que aconteceu em Éfeso, é o incidente com os filhos de Seva. Os filhos de Seva era da família sacerdotal, eram exorcistas e ganhavam dinheiro. Eles eram ambulantes, exorcistas ambulantes e ganhavam dinheiro com isso. E na tentativa de expulsar espíritos, eles anunciaram que estavam pregando, expulsando em nome de Paulo.
E nós vimos ali naquele evento que o espírito imundo responde: olha, eu conheço a Jesus e já sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E diante da falta de autoridade espiritual, aqueles demônios avançaram sobre os filhos de Seva, deixando eles ali profundamente envergonhados. Essa situação fez com que o evangelho, então, fosse mais difundido, porque veio grande temor sobre a comunidade, porque aqueles homens eram conhecidos. Então, eles viram que Paulo tinha uma autoridade que os filhos de Seva não tinham. E isso fez com que eles se voltassem para a pregação de Paulo. E o que vai acontecer é um grande avivamento em Éfeso. Paulo vai permanecer naquele lugar por 2 anos. E graças à operação de grandes sinais e maravilhas, uma grande multidão se converte e esse anúncio, esse avivamento se espalha por toda a Ásia. O resultado desse avivamento foi, primeiro, abandono das práticas pagãs e queima voluntárias de livro em praça pública. Nós vimos aí na figura o relato bíblico de que Éfeso era um lugar ocultista também. Então nós vimos a população que se converteu em grande número, leva seus livros com todos os ensinos errôneos para serem queimados. Outra coisa que aconteceu diante desse avivamento é o abandono da idolatria. Diana, a deusa dos Efésios, né? A cidade de Éfeso era o centro de adoração à deusa Diana. Mas o que aconteceu? Que com o abandono da idolatria vai ser também um grande prejuízo para os fabricantes de ídolos. E isso faz com que eles se levantem contra Paulo e faz então com que essa perseguição seja apelado pela morte e prisão de Paulo. Fizeram grande amotinação, mas as autoridades locais não aceitaram. O certo é que aquela cidade passou por um grande avivamento, obras de salvação. No capítulo 20, nós vemos agora que Paulo está realizando uma viagem a Macedônia e a Éfeso. Isso aí já é uma outra viagem que Paulo vai para confirmar a fé dos irmãos. Primeiro ele vai a Macedônia e agora ele finaliza indo a Éfeso. E Paulo tem uma certeza de que ele não voltará mais para aquela região. Por isso ele decide convocar toda a liderança das igrejas daqueles locais. E nessa convocação, Paulo presta para eles ali a sua informação de que ele não será mais visto, que ele não voltará mais para a região de Éfeso e passa a traçar para aquele povo o seu grande testemunho diante dele, seu testemunho de esforço, seu testemunho de fé, o testemunho de o quanto ele foi zeloso na pregação e ensino da palavra. E Paulo deixa claro algumas verdades para aquele povo. Uma das verdades que ele deixa é que ele sabe que depois da sua partida, lobos se levantarão naquele lugar. Por isso ele exorta-os a liderança a se manterem fiéis na pregação do evangelho. Paulo relata também sobre a sua dificuldade da sua missão e que ele tem a certeza que uma das coisas que o acompanharão em toda a sua trajetória ministerial, perseguição, prisões e tribulações, mas que com nada disso o demoveria, o desanimaria, que o mais importante é que ele pregasse o evangelho a qual ele fosse chamado. E ele presta ali as suas últimas exortações e se despede daquele povo que em lágrimas deixam Paulo ir. Vemos aqui 2 versículos importantes do contexto do capítulo 20. Primeiro, no versículo 32, Paulo diz: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo sabia que ele não podia estar mais presente, mas ele se esforçou para que a essência do evangelho fosse pregado. Paulo fez tudo aquilo que estava a seu alcance e ele agora só poderia confiar que quem aperfeiçoaria a comunidade de Éfeso seria a graça de Deus. E ele deixa claro no versículo 27, porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Caberia agora a liderança da comunidade de Éfeso a dar continuidade a tudo aquilo que Paulo fez pela pregação do Evangelho.
Nos capítulos 21 e 22, nós vemos Paulo se dirigindo a Jerusalém. Ao chegar na Judéia, ele se encontra com um profeta chamado Ágapo, como nós vemos aí na mensagem. Esse profeta fala que Paulo será amarrado, ou seja, que ele será aprisionado. Quando Paulo ouviu a voz do Espírito Santo profetizando a sua prisão, aceitou essa mensagem como para se preparar para enfrentar o pior. Isso porque lá desde a igreja de Éfeso, Paulo já sabia, já havia informado para aquela comunidade que o aguardava prisões e perseguições, mas que em nada ele tinha a vida dele por preciosa, a não ser que ele cumprisse o evangelho de Jesus Cristo, a sua vocação de proclamar o evangelho. Então Paulo entendeu essa profecia de Ágapo como uma confirmação daquilo que ele já estava esperando. Mas a igreja entendeu aquilo como uma ademoestação e exortaram Paulo a não ir para Jerusalém. Ao que Paulo então repreende aquela comunidade, mais uma vez informando que ele estava disposto a Jerusalém e que se fosse necessário morrer, ele morreria, cumprindo a vontade de Deus. Pelo que então aquela comunidade o despede e o encomenda à graça do Senhor. Ao chegar em Jerusalém, Paulo apresenta seu relatório aos líderes da igreja, os quais glorificaram a Deus pela obra missionária. Mas aqueles apóstolos também expressam a sua preocupação. Eles sabiam da fama que Paulo gozava diante de toda a comunidade dos judeus. Paulo, em sua pregação, não estava exaltando ou pregando a guarda da lei, guarda das ordenanças, sobre a circuncisão. Pelo contrário, Paulo estava pregando a graça do Senhor Jesus Cristo e que nada desses elementos era necessário para a salvação. Diante disso, eles preocupados então com a situação de Paulo e para tirar da mente dos judeus ali de Jerusalém que Paulo era um rebelde contra a lei, eles orientam Paulo a tomar alguns jovens e se dirigirem ao templo para apresentarem um voto. Paulo então acata a direção dos apóstolos e vai para o templo e oferece um voto. Mas quando estava para terminar o período do seu voto, alguns judeus que vieram das regiões onde Paulo havia pregado, veem o apóstolo Paulo. E para piorar a situação, eles observam que as pessoas que estavam com Paulo, segundo eles não sabiam que eram judeus, eles entenderam que Paulo, além de pregar contra a lei, levou para dentro do templo gentios. E isso fez com que eles, em fúria, gritassem para toda a multidão que Paulo estava ali corrompendo o templo. Então, toda aquela multidão enfurecida parte para Paulo para trucidá-lo, né? Por causa do que ele estava fazendo ali, desonrando o templo. E, nesse momento, a guarda romana vê todo aquele distúrbio, todo aquele acontecimento, e então vão ali em direção a Paulo e o livra de ser trucidado pelaquela multidão. E Paulo, então, tenta acalmar a multidão e pede, então, a oportunidade de fazer a sua defesa diante daquele público. E, como ele pede isso em hebraico, aquele público consente e ouve Paulo na sua defesa. Mas Paulo aproveita essa oportunidade para dar um testemunho de como ele se converteu a Cristo. E ali ele fala do seu zelo pela lei, da sua obstinação em perseguir todos os cristãos, e falam da sua conversão quando então ele teve um encontro com Cristo. E quando ele fala ali sobre a sua conversão e da incumbência que ele recebeu de Cristo, de pregar o evangelho aos gentios, os judeus não suportam mais ouvir a sua exposição e ali se levantam novamente para tentar matá-lo. Paulo, então, mais uma vez é salvo pela guarda romana e, ao se dirigir para ser açoitado por aquela guarda, Paulo deixa claro que ele é cidadão romano, o que então o impede de que ele seja açoitado. Nós terminamos aqui, então, esse primeiro momento sobre Paulo ali em Jerusalém. Logo mais nos outros capítulos nós vamos ver o que acontecerá com o apóstolo após a sua prisão. Deus em Cristo te abençoe e nos acompanhe na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro.